Vamos fazer uma reflexão do livro Fonte Viva do benfeitor Emmanuel, hoje da lição de número 133, que é uma passagem muito bonita, muito conhecida de todos nós. E ela começa assim: Marcos é quem está contando. Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 5 pães e 2 peixinhos. Então, antes de ler a mensagem de Emmanuel, precisamos recordar dessa passagem com Jesus, porque a mensagem de Emmanuel é sobre esta passagem. Naquele dia, Jesus havia feito muitas curas, já tinha atendido muitas pessoas, já chegava o entardecer. Então, Jesus se retirou para algum lugar do deserto, como ele gostava sempre de fazer depois que ele atendia a multidão. Ele ia para o deserto orar, mas a multidão o seguiu. Então os discípulos disseram: Senhor, despede essa multidão para eles voltarem para suas casas, no campo, nas aldeias aqui ao redor, para que se agasalhem, que achem o que comer, porque aqui estamos num deserto. A noite já está chegando, a noite é muito fria, eles vão sentir frio e fome. Então Jesus disse a eles: dai-lhes o que comer. Os discípulos disseram: Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Como podemos alimentar essa multidão? Estavam ali quase 5.000 pessoas. Jesus então disse: façam com que eles se sentem em grupos de 50. Assim fizeram. E o mestre então pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, olhou para o céu e os abençoou e repartiu e deu aos discípulos para que entregassem para a multidão. E assim foi acontecendo e acontecendo, e todos comeram e se fartaram. E ao final ainda sobraram 7 cestos cheios de pães e peixes. Os 4 evangelistas contaram essa passagem da multiplicação dos pães e peixes. Então há uma pequena diferença entre eles. Lucas conta que sobraram 12 cestos cheios. Mateus conta que sobraram 7 cestos. Marcos fala que eles tinham 12 pães. E assim vai, mas não importa o número correto. O que importa foi o que houve. Foi a beleza desta multiplicação que Jesus fez. Então vamos ao texto de Emmanuel. O que ele quer que nós aprendamos hoje dessa passagem de Jesus? E ele começa assim: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Então Jesus pergunta: quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de fazer alguma coisa para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram 5 pães e 2 peixes, dos quais se alimentaram mais de 5.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com algum recurso? A história mostra que o benfeitor celeste nos felicita com seus dons, mas ele precisa da nossa cooperação. Então, o que ele quer dizer aqui, Emmanuel? Que Jesus contou com a cooperação dos discípulos, trazendo aqueles peixinhos e aqueles pães. Foi a partir daí que Jesus usou dos seus dons para fazer a multiplicação. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com a boa vontade do nosso coração? A usina mais poderosa
precisa da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor para saciar sua fome de paz e reconforto. Mas a voz no monte, no deserto, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Então, Emmanuel está dizendo para prestarmos atenção, porque muitas vezes a voz de Jesus pode ressoar em nós, em nosso espírito, nos perguntando: que tendes? Para que Jesus faça os seus milagres aqui na terra, ao nosso redor, com as pessoas por quem nós rezamos, por quem nós pedimos ajuda. Nós temos que colaborar de alguma forma, de algum modo, talvez emprestando a nossa palavra, emprestando as nossas mãos, emprestando os nossos pés para chegar a algum lugar, para levar algo, para distribuir algo. Então Jesus conta com todos nós. Todos nós aqui somos tarefeiros do bem, se quisermos ser. Todos nós podemos ser tocados por esse amor grandioso de Jesus e contribuirmos, porque Jesus faz os seus milagres, mas Ele precisa que nós estejamos também ajudando de alguma forma. Que haja fé, que haja confiança, que haja entrega da nossa parte, para que haja aqui as multiplicações dos milagres, dos dons de Jesus. Então, Emmanuel, ele termina com essa frase: que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Então, o que ele quer dizer é que ninguém cruze os braços e espere que o céu resolva, que o céu faça tudo aquilo que você está pedindo, está necessitando. É preciso que haja um movimento da nossa parte, que a gente possa ir a algum lugar, encontrar alguém, nos movimentarmos, fazendo alguma coisa para que então o bem aconteça. Os milagres de Jesus se façam em nossa vida. E ele termina esta linda mensagem dizendo assim: para nos realizarmos para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas do nosso esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Temos que apresentar algumas migalhas, não é, meus irmãos? Lembro aqui de uma passagem muito bonita de Chico Xavier, quando certa vez Chico estava precisando ajudar famílias necessitadas, que iam até ele pedir alimento, mas ele não tinha como. Ele tinha muito pouco dinheiro, ele não tinha reservas, o centro era muito pobre. E ele então rezava e pedia a Deus, de alguma forma, que aparecessem os alimentos para que ele pudesse passar para as famílias necessitadas. Então, quando ele estava nesse período, com essas aflições todas em suas orações, mas ele continuava atendendo as pessoas e passando as mensagens daqueles que haviam desencarnados. O trabalho não parava, era incessante, mas ele não tinha dinheiro para dar a cesta básica que as famílias também precisavam, porque precisavam do alimento espiritual, da palavra, mas vivendo aqui na carne, precisavam do alimento físico. Então encosta na porta do Chico Xavier um caminhão enorme, com muitos e muitos alimentos, com muitas cestas básicas. Era um rico empresário de São Paulo, que estivera ali no centro alguns dias atrás, em busca de uma mensagem de um filho dele que havia desencarnado. E o Chico recebeu essa mensagem e passou para aquele pai, e serenou o coração daquele pai, porque o filho estava bem. O filho disse palavras lindas na carta para os pais, ele estava bem. E aquele empresário foi embora para São Paulo feliz,
e ele queria retribuir de alguma forma. Então ele manda entregar na casa de Chico Xavier um caminhão imenso de cestas básicas. Vejam, meus irmãos, o que é a beleza da fé, não é? Dos pedidos, das orações do Chico. Ele pediu, mas ele não só ficou pedindo. Ele oferecia também suas mãos, o seu tempo, o seu trabalho, o seu coração, fazendo a caridade que ele podia. Então, através disso tudo, Jesus realizou ali a sua multiplicação. Que lindo, não é? Então, que fique aqui uma lição para todos nós. Vamos então fazer a nossa oração. Senhor Jesus, divino amigo, Mestre querido, nós agradecemos por mais um dia de vida, por este novo dia, por todas as oportunidades que tivemos, pelas bênçãos que recebemos. E se hoje ainda não foi o melhor dos dias, o dia mais perfeito, nós agradecemos, Senhor, tudo que recebemos e esperamos, Senhor, as tuas graças, as tuas bênçãos, para que dias melhores possam vir, confiando que não estamos sozinhos nem desamparados, que o Senhor olha por cada um de nós e no momento certo, no tempo de Deus, tudo há de se resolver. Gratidão, Senhor, pelo nosso lar, pelo teto que nos abriga, pelo trabalho, seja dentro ou fora de casa. Gratidão pela nossa saúde, pela nossa família, pelos alimentos, pela água, pelo ar. Gratidão porque temos o que vestir e aonde dormir. Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos, pelo teu amor infinito, pelos benfeitores amigos que acompanham a cada um dos seus filhos. Que eles também possam ser abençoados por terem um coração tão grandioso, com tanta bondade, com tanto amor para compartilhar. E nós te rogamos, Mestre amigo, que essas bênçãos não fiquem só em nosso lar, mas que elas se espalhem além de nossas paredes e possam estar também presentes nos hospitais, nos asilos, nos sanatórios, nos presídios. Que o teu amor grandioso banhe os nossos irmãos em situação de rua, e que esse amor se expanda, Senhor, por toda a humanidade. Que o teu amor esteja presente nos nossos irmãos que passam pelos horrores da guerra. Que esse teu amor, Senhor, essa luz, os teus mensageiros possam tocar o coração daqueles que possam levar paz a toda a multidão, paz às cidades, paz por todo canto, Senhor. E que os homens possam se lembrar que Deus está olhando por todos nós, mas precisa que cada um possa se movimentar, que possa fazer uma ação do bem, buscando a paz, buscando o amor, o entendimento, a fraternidade entre todos. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoando cada um de nós com nossas necessidades. Obrigada, Mestre, muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja presente em todos os corações, hoje, por todo sempre. Que assim seja. Paz e bem a todos.